pessoal, vou começar para você contando um pouquinho do que eu sou, do que eu faço. Então, eu sou um técnico de som, por incrível que pareça, mas a minha vocação principal está voltada para a música. E nos últimos anos da minha vida eu descobri um outro talento, uma graça de Deus para fazer, vamos dizer assim, decorações, palcos na minha igreja. Então, estruturas, essas coisas todas de, não sei como é que a gente chamaria isso na minha igreja, sou eu que faço. Então, em outras ocasiões eu mando para o Israel as fotos, vocês vão poder ver na fanpage da Trupe lá, ou no site, ou coisa assim, algumas coisas que a gente desenvolve. E uma das coisas que Deus tem falado comigo ao decorrer desses anos, é sobre artes na igreja, e isso tem incomodado muito a gente. Então, essa história de falar sobre arte, sobre designers, sobre comunicação, sobre pessoas que estão disponíveis para trabalhar para Deus, tem mexido a minha vida há um tempo atrás. E a gente foi, olha que engraçado, a gente foi com a banda numa rádio em São Paulo chamada Bola Rádio. Uma rádio, é a maior rádio gospel, na verdade a maior rádio web do Brasil, tanto secular quanto gospel. Ela é a maior rádio web do Brasil, não tem uma rádio que consiga ganhar da Bola Rádio nesse nível, né? Eles são muito fortes. E nós começamos ali a falar algumas coisas, dar uma entrevista nossa e tal, e aí chegou um ponto que a gente falou da arte da capa do nosso CD, que foi um presente que a gente recebeu do Israel. E aí começamos ali a falar da arte do CD, da capa, quem tinha desenvolvido a arte, quem tinha desenvolvido as cores, e aí a gente falou do Israel e tal. E gente, foi muito engraçado, porque a entrevista era para ser com a banda Ábidas, música, e acabou virando tudo em designer, todo mundo falando, aí os caras entravam lá, eu faço designer e tal. Eu falei, puxa vida, né? O negócio foi para completamente outro lado. E aí nós começamos a perceber a necessidade de se levantar pessoas, como eu sempre falo com Israel, criativos nessa área, que vão comunicar o reino de Deus através das suas artes. Seja ela a comunicação, seja ela o designer em si, seja ela qualquer tipo de arte, dança, seja ela música, né? De Deus levantar essas pessoas para comunicar isso para essa geração. Porque é uma pena para nós ver que os maiores designers que fazem propagandas, marketing, coisas assim, eles não estão dentro da igreja. Sendo que para manifestar o reino de Deus, nós teríamos que ser os melhores. Né? Porque a Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho. A Bíblia diz que ele deveria ser pregado da Judéia a Samaria até os confins da terra. E imagina você fazer outdoor seu, arte sua, comunicando um devocional que Deus te deu no seu tempo de oração. E aí você está passando lá na Marechal ou em qualquer rua top de Curitiba e está lá um outdoor seu escrito Jesus é o Senhor, Ele ama a sua vida, com uma arte completamente animal, que o cara passa, meu Deus, aquilo mexeu demais comigo. E aí você poder testemunhar isso, olha, na verdade essa arte Deus me deu no meu tempo de oração, Deus me deu no meu tempo devocional, Deus me deu no meu tempo que eu orava, que eu falava com Ele. Então Deus tem movido a gente nessa área de resgatar os caras, resgatar as pessoas. E que as pessoas entendam que se Deus te deu um talento, Deus tem pressa em usá-lo. Sabe, na minha igreja não existia essa questão de decoração de palco. E não tinha mesmo. E aí surgiu uma necessidade, porque nós tínhamos um evento lá que estava meio, tipo, sabe aqueles eventos que você faz que está na agenda e precisa fazer? E nós tínhamos um evento, estava meio assim, e aí, tipo, puxa vida, não tinha sido legal o outro que a gente tinha ido, e aí a gente estava bem desanimado, a equipe, né? Nossa, eu e mais um outro menino, na verdade. E aí nós fizemos uma reunião bem maluca, nós falamos assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. O que nós vamos fazer? E aí nós começamos a desenvolver várias coisas, e uma das coisas que a gente fez diferente foi desenvolver um palco com iluminação, aquela coisa que nunca tinha visto, que a gente nunca tinha feito nesse acampamento ainda, e a gente fez. E daí por diante começou uma revolução nos nossos acampamentos, nos nossos eventos. Nós fizemos daí, depois desse, a Campasco é o nome, nós fizemos vários outros, e um deles foi o Geração Radical, que a gente fez um evento muito grande, onde o Israel desenvolveu a arte, e eu usei a arte do Israel para fazer toda a decoração. Então, a nossa igreja é muito grande, gente, a altura, assim, o pé direito tem uns 8 metros, e nós cortamos
vários triângulos em MDF, pintamos de branco, e nós colocamos esses triângulos em toda a parede. E aí, tipo assim, a parede, nós colocamos um pano preto, um tecido preto, e esses triângulos, e aí quem olhava de longe, parecia que aquele negócio era, meu Deus, que negócio incrível, ficou animal, tinha tudo a ver, comunicava a arte, comunicava o que o Israel tinha pensado, e aí a gente colocou várias iluminações, e ele mudava de cor esses triângulos, e foi um negócio sensacional. Essa arte que nós desenvolvemos, ela foi mandada para um site chamado Stage Designer Church, se eu não me engano, que é um site de fora, muito massa, está lá a nossa arte lá, puxa, muito legal ver isso. Mas é uma coisa que nós entendemos que Deus está preocupado com a nossa geração, porque a nossa galera é muito do visual. Você não vê mais nas igrejas de médio a grande porte, que é o nosso caso, eu creio, pessoas fazendo... Lembra quando você chegava e tinha aquelas cartolinas escritas Jesus te ama, com aquele canetão? Você não vê mais isso, né? Você não vê mais aquele papel craft bonito, tudo recortado, amassado, escrito Congresso dos Jovens. Você não vê mais isso, né? Mas assim, em compensação, nós vemos coisas que não rompem, que não vão, né? Que não acontecem. E assim, por quê? Porque as pessoas que Deus depositou os talentos, elas estão escondendo isso. Não, eu fiz uma faculdade para usar como trabalho. Né, o meu dom de comunicação, o meu dom de isso que Deus me deu, isso, eu vou usar como trabalho. Deus não está preocupado com o seu trabalho. Você acha que se Deus quisesse que você ganhasse dinheiro, a rua no céu ia ser de ouro? Pensa que ouro no céu é asfalto, meu amigo. Você acha que Deus está preocupado com dinheiro? Deus quer que você use isso que Deus deu para você. Esse dom, esse talento, essa graça. Sabe, gente, para nós, música é só um argumento. Música para nós não é para ganhar dinheiro, e se for, glória a Deus, mas a gente entende que não é para ganhar dinheiro. A gente muito mais gasta dinheiro do que ganha. Às vezes você chega num evento, você faz o evento, daí você paga os músicos que acompanham a gente, aí você olha e fala assim, hoje empatou. Aí você está dando glória a Deus. Hoje faltou. Amém. Porque nós entendemos que música é um argumento para tocar o coração das pessoas. Sabe, tipo, ainda mais esse ritmo mais diferente, que a pessoa olha, meu Deus, que negócio diferente. Mas é um argumento para chegar nos corações das pessoas. E eu creio que Deus quer levantar pessoas criativas nesse nível, para que você tenha um argumento para tocar o coração das pessoas. Que você tenha um argumento para chegar aonde o seu pastor não chega, mas aonde a igreja, através da sua vida, chega. Né? Imagina você... Eu sempre estou aconselhando Israel e eu piro, assim, eu fico pirando, sonhando loucamente. Tipo, eu tenho o mundo encantado de Osiel, a minha cabeça é grande por isso, porque eu consigo vagar dentro dela numa boa. E sabe, tipo, imagina você no seu tempo devocional, o cara da comunicação, no tempo de oração dele, Deus começa a ministrar uma coisa muito, muito assim, sabe, tipo, palavras fortes, assim, mas às vezes sem nexo. E aí o cara começa a orar e Deus começa a dar uma direção para ele. E ele sai, ele escreve isso, vários bilhetes, vários. Pensa comigo. E esse cara entra no Santa Cândida Capão Raso, 8 da manhã, aquele inferno. Eu brinco com os meninos lá da igreja que a condução que vai levar as pessoas para o inferno é o Inter 2. Então fique esperto, porque se o Inter 2 frear na sua frente, ou você ora e se converte, ou você corre. Né? Imagina você entrando lá com esses bilhetes e você dando para as pessoas. Não, e tipo, não é dando aquele estilo, sou surdo, preciso de dinheiro para você sentar na minha casa, sabe? Não, isso aqui é seu, é um presente. E você começa a dar isso para as pessoas. E você começa a notar que as pessoas estão sendo tocadas por aquilo que você escreveu. E aí você começa a perceber que é muito mais do que um diploma na sua mão. É um chamado de Deus para tocar as pessoas. Imagina, você desenvolve um desenho, você desenvolve uma arte, uma criação, pode ser para a Banda Ábidas, DVD 2015, você desenvolve. E aí você faz aquilo, e aí você começa a receber testemunhos no seu e-mail, dizendo assim, foi você que fez a arte da Banda Ábidas, do DVD? Foi. Eu estava sofrendo com isso, eu tinha um problema na minha saúde nessa área, e quando eu comecei a ler aquele encarte, quando o Espírito Santo me tocou e eu fui curado. Zé, sério? Estou te falando sério.
Eu estou falando muito sério, porque Deus ele quer usar os seus talentos para que o reino de Deus avance. E assim, às vezes você pode achar, mas isso parece que não tem na Bíblia. Então nós precisamos ler mais a Bíblia. Porque a palavra, Deus ele é o cara mais, se eu fosse chamar Deus de um cara, o que a gente pode chamar um monstro do designer, Israel? Aquele que apavora. Um mega designer, um mega. O cara, pensa num cara bom. Deus é muito mais que esse cara. Porque pensa que Deus, quando fez a criação, Deus pensou na cor do mar, que vai refletir no céu e vai mudar o céu de cor. Deus pensou nas estrelas brilhando. Deus pensou na árvore, na cor dela, na folha. Deus pensou que em um determinado lugar do país, a folha teria uma cor, mas em outro lugar ela teria outra cor. Deus pensou no homem. Deus pensou em toda a natureza, em toda a criação, Deus pensou. Você acha que Deus ele não é um criador incrível? Que Deus é o maior dos designers? Que Deus que foi completamente inspirado nele mesmo para criar todas essas coisas, não é capaz de pegar esse dom e esse talento seu e influenciar essa terra? E assim, eu creio muito forte nisso, que Deus quer levantar criadores no nosso meio. E eu continuei lendo a palavra e eu fiz uma decoração agora há pouco tempo, que eu fiz um lustre para colocar no meio da nossa igreja, no púlpito, porque nós estamos em construção, então uma igreja em construção é bem complicado. E eu fiz esse lustre, coloquei lá, mas assim, gente, só pendurei o lustre, coloquei uns panos, umas bolas e beleza. E a minha pastora entrou na igreja e ela falou assim: você, Osiel, você é como Bezalel. E o Bezalel? Você é o Bezalel da nossa igreja. Eu disse assim: pastora, como assim Bezalel? E assim, nós somos os Bezaléis da nossa geração. Porque é muito engraçado, e eu fui procurar ler, e eu até mandei uma mensagem para o Israel com essa palavra. Quando Deus estava criando o tabernáculo, que Deus chamou Moisés, e se a gente for perceber, Moisés era meio ogro. Eu acho que Moisés não ia conseguir construir nada. Você já falou com um cara forte, ogro, que não consegue, dobra esse papel para mim, ele rasga. Né? Faz um desenho aqui, ele fura o papel, porque ele é muito... E Moisés, eu acho que era meio nesse nível. E aí Deus começa a dar toda a estratégia para Moisés construir o tabernáculo. Todo mundo sabe o que é tabernáculo, né, galera? Isso aí, é nós. E aí começa a criar o tabernáculo. Imagina, olha, as paredes precisam ser assim, a cortina precisa ser assada, precisa ter isso aqui, o candelabro, a mesa, a bacia, precisa ter isso e aquilo, a mesa de pão, a mesa disso, a mesa daquilo. E aí, Moisés, eu acho que ele entra num período bem tenso. Ele falou assim: Deus, eu malemar sei segurar aquele cajado, e quando você falou para eu falar com a rocha, eu meti uma porrada na rocha, o Senhor quer que eu fique construindo para você. E aí Deus vem para Moisés e fala assim: Moisés, fica na boa. Eu vou ler para vocês um trecho aqui de Êxodo, fala assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, para esculpir pedras, para entalhar madeira, para executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos, para que eles executem tudo o que lhe ordenei. Nós somos essa geração, galera. E se a gente não entendeu isso, nós precisamos ir para a presença de Deus, até que Deus impregne essa verdade no nosso coração. Porque Deus não nos chamou artistas à toa. Deus não, assim, e é engraçado, porque você fala artista na igreja é um negócio meio tenso, né? Osiel é artista? Mas é uma mentira do diabo também isso, você sabia? Porque assim, o que é um artista para você? Todo aquele que trabalha com
artes. Ou música é um trabalho normal? Música é uma arte. O designer é um trabalho normal? Não, é uma arte. O pintor é um trabalho normal? Não, é uma arte. O escultor, como a Bíblia diz, é uma arte. E Deus, Ele está dizendo aqui para Moisés, não fica preocupado, porque eu tenho levantado, no meio dessa geração, artistas capazes. E eu creio que a palavra do Senhor essa tarde para você, Deus tem levantado você como um artista capaz. Amém? Como um artista capaz. As pessoas que Deus vai levantar dentro da internet, capazes de ter os melhores blogs, as melhores fanpages, os melhores sites, simplesmente para que o reino de Deus avance. Simplesmente para que o reino de Deus toque corações das pessoas. Sabe, gente, é muito ruim para mim, às vezes eu estou no Facebook, e é impossível hoje não estar no Facebook durante o dia, e aí você vê cada porcaria, você vê cada coisa ruim, né? Aquela coisa que impregna, por exemplo, eu vi um muito engraçado essa semana, que era o Rei Leão com o filho dele, assim, em cima do morro, e ele falava assim, pai, o que é aquilo? Aí ele respondia, aquilo é Pinhais, filho. Aí ele perguntava, e aquele preto lá dele? Ele disse, nunca vá lá, porque aquilo lá é Piraquara. Eu falo porque eu moro em Pinhais, tá? Por isso que eu estou tirando sarro. E assim, ó, aquilo é, vamos falar sério, gente, aquilo é engraçado, mas é ruim demais. Né? Ou coisas de Deus que você encontra, caras, né? Ele baixa aquela imagem do Google, e uma imagem ruim ainda, daí ele pega e põe, vai lá no Word, lá no Paint, ele vai lá e edita com aquela, e ainda põe aquela sombra preta horrível, e aí fica tudo quadriculadinho, porque ele estica a imagem para caber onde ele quer. Deus seja louvado, pelo amor de Deus. Né? E aí é engraçado, porque assim, isso se cobra para mim também, porque eu vejo gente com seus violão ruim, mas ruim, pensa, gente ruim, tá lá, aí canta a música do Thales, canta a música do fulano, canta a música do ciclano, e aí põe os vídeos na internet, eu falei assim, gente, como é que eles têm coragem? Meu Deus, como é que tem coragem de pôr um vídeo ruim desse aqui? Mas também é culpa nossa, porque as pessoas que Deus tem dado talento não têm feito. E aí Deus pega a galera e faz. Porque a Bíblia diz o seguinte, se eu e você não clama, Deus vai levantar as pedras para clamar no nosso lugar. E nós, meu Deus, Deus não levanta pedra nenhuma. Deixa eu clamar por mim, pela minha geração, amém? E assim, ó, eu creio muito forte nisso, galera, obrigado, Isa, que Deus quer fazer de nós criadores, criativos nessa geração, amém? Amém? Então, eu gostaria de agradecer por esse tempo.